Como funciona o cérebro? Quando entendi como as PINs funcionam, concluí que as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente, não com seu código genético. Estamos entrando na parte boa, né? Não há dúvida de que os padrões do DNA armazenados no núcleo sejam moléculas de grande importância, pois foram acumuladas durante mais de 3 bilhões de anos de evolução. Porém, não são elas que controlam as funções da célula. Os genes que não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos, porque a sobrevivência das células depende da sua habilidade de se ajustar dinamicamente às variações do ambiente. O fato de a membrana interagir de maneira inteligente com o ambiente para alterar o comportamento da célula mostra que ela é realmente o seu cérebro. Vejamos o que acontece quando submetemos este cérebro ao mesmo teste que realizamos com o núcleo. Quando se destrói a membrana, a célula morre, exatamente o que ocorre com os seres humanos quando se remove seu cérebro. Ainda que a mantenhamos intacta, o simples fato de destruirmos suas proteínas receptoras, o que pode ser facilmente feito com enzimas de um laboratório, produz o estado de morte cerebral. A célula entra em comatose porque deixa de receber os sinais necessários às suas funções básicas de sobrevivência. O mesmo ocorre se mantivermos as proteínas receptoras intactas, mas imobilizarmos as proteínas executoras. Para que as células possam manter suas funções inteligentes, tanto as proteínas receptoras, a consciência, quanto as executoras, a ação da membrana, precisam funcionar perfeitamente. Estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, são fundamentais para a vida das células. A definição de percepção é consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. A primeira parte dessa definição descreve a função das PINs. A segunda parte, criação, descreve o papel das proteínas executoras. A atividade que acabamos de realizar, dividindo e estudando cada parte da célula, chama-se exercício reducionista. É importante lembrar que as células possuem centenas de milhões de interruptores ou chaves em sua membrana. Consequentemente, seu comportamento não pode ser determinado observando-se apenas alguns desses pequenos componentes. Deve-se levar em conta todo o conjunto. Ao fazer isto, utilizamos um método chamado holístico e não reducionista, estudar partes individuais. Tratarei disso com mais detalhe no capítulo 4. A membrana das células aumentou com a evolução, mas há um limite para essa expansão. Houve um momento em que a fina membrana celular não conseguia mais manter um citoplasma tão grande. Pense no que acontece quando se enche um balão com água. Quando ele não se enche totalmente, sua superfície se mantém resistente, mas quando se excede sua capacidade, ele se rompe com facilidade. O mesmo ocorre com membranas que contêm excesso. Quando as membranas das células começaram a atingir um tamanho crítico, sua evolução se interrompeu. É por esse motivo que durante 3 bilhões de anos as células foram os únicos organismos vivos neste planeta. A situação só se modificou quando elas encontraram outra maneira de expandir sua consciência. Como não podiam mais se expandir, começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar sua consciência. Em suma, as funções que mantêm uma única célula viva são as mesmas que mantêm a comunidade inteira, mas as células começaram a se especializar quando formaram esse organismo multicelular e estabeleceram a divisão de trabalho. Pode-se perceber claramente essa divisão em tecidos e órgãos com funções específicas. Por exemplo, em células únicas, a respiração é executada
pelas mitocôndrias. Já em organismos multicelulares, essa função é desempenhada pelos bilhões de células de mitocôndrias do pulmão. Outro exemplo, na célula única, o movimento é gerado pela interação das proteínas de citoplasma, chamadas actinas e miosinas. Em organismos multicelulares, há comunidade de células musculares que também contém grande quantidade de actinas e miosinas, responsáveis exclusivamente por gerar mobilidade. Repito essa informação, já que havia mencionado no primeiro capítulo, para enfatizar que, enquanto a função da membrana em uma única célula é estar consciente do ambiente e gerar uma reação apropriada, em nosso corpo essa função é desempenhada por um grupo de células especializadas e que chamamos de sistema nervoso.